De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Será que a verdade é essa mesmo? A nossa realidade? Desde o século XVII, quando o movimento feminista começou a adquirir característica política, a mulher vem realmente tentando colocar em prática essa lei. Mas isso aconteceu de fato com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os homens iam para a frente da batalha e as mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho. Mas a guerra acabou e com ela a vida de muitos homens que lutaram pelo país. Alguns deles que sobreviveram foram mutilados, impossibilitados de voltar ao trabalho. Foi nesse exato momento que a mulher sentiu a necessidade de deixar casa e filho para levar adiante os trabalhos que eram realizados pelos seus maridos. Não saia daí que o Papo de Mulher está só começando. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o Dr. Paulo Doirado, diretor regional do SENAC. Dr. Paulo vai falar para nós sobre a participação da mulher no mercado de trabalho e na sociedade. Dr. Paulo, o que é que você fala para a gente sobre essa participação da mulher no mercado de trabalho? A gente percebe que é uma participação cada vez mais crescente, expressiva. A mulher tem alcançado postos de trabalho bastante elevados, né? Compete em igualdade já com o homem. Agora a gente percebe que ainda existem diferenças salariais, existem algumas situações em que a mulher leva alguma desvantagem. Mas a leitura que eu faço é que essa desvantagem tende a desaparecer à medida que a mulher consolida a sua posição no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, já são mais numerosas as empresas abertas por mulheres do que abertas por homens, né? Assim como também a participação nas universidades, a participação no próprio SENAC. Nós temos 3 quartos de público feminino para 1 quarto de público masculino, ou seja, 75% praticamente do nosso alunado é composto por mulheres. Por mulheres. É interessante essa coisa do salário, né? Que a mulher ela executa a mesma tarefa que o homem executa, ela ocupa o mesmo cargo que o homem ocupa e mesmo assim ela não consegue ganhar a mesma coisa, o mesmo salário, né, universal, ela não consegue alcançar o nível salarial do homem. Atribui isso a quê? Eu penso que é uma conquista que está se realizando, né, da mulher ao longo desse período. A gente vive uma fase de mudanças, porque se a gente olha para a nossa realidade de 30, 40 anos atrás, a situação ainda era muito pior, né, para a mulher. Então, a gente percebe que são avanços e que a sociedade, aos poucos, vai abraçando, né, essa igualdade de forma, vamos dizer assim, que é uma questão de aculturação. A gente tem que entender desse processo, mas existem também ainda alguns pensamentos, algumas questões que estão ligadas, por exemplo, à licença maternidade, a eventuais necessidades de ausência da mulher, que ainda é, de certa forma, mais frequente do que a do homem no ambiente de trabalho. Então, eu acho que essas coisas ainda, de alguma forma, estão presentes, né, na forma como a sociedade avalia, como os empresários avaliam, mas isso tende a desaparecer. Inclusive porque a participação da mulher, ela traz resultados que muitas vezes são muito superiores ao resultado masculino, né? A mulher é muito mais atenta a detalhes, a mulher é muito mais multitarefa, capaz de realizar várias coisas simultaneamente. Então são qualidades, né, que eu penso que o mundo, de um modo geral, está se tornando mais feminino e isso está dando mais oportunidades. Se a gente regride um pouco no tempo, a gente vai ver que há alguns séculos atrás, por exemplo, né, o trabalho era uma coisa muito masculina, porque exigia força física, exigia algumas situações em que o homem era capaz de dominar animais e coisas assim. A mulher se voltava mais para casa e o homem mais para o mundo exterior. Hoje, né, na sociedade moderna, essa desigualdade tende a desaparecer e o trabalho passa a ser para todos e
a mulher tem todas as condições de cada vez aumentar mais ainda a sua participação e ser mais reconhecida. Doutor Paulo, eu acho muito interessante o trabalho da mulher na construção civil nos dias de hoje. E pelas estatísticas e por reportagem que a gente escuta, os construtores eles estão muito satisfeitos com o trabalho da mulher. Dizem que a mulher é mais organizada, a mulher mais limpa, o trabalho que ela faz é um trabalho ela é mais dinâmica e isso é muito interessante. O que o senhor acha disso? Eu entendo que é perfeita sua observação, né? Inclusive a mulher também na construção civil, ela faz um trabalho com um acabamento mais cuidadoso, né? Além daquilo que você já falou, né? Um trabalho mais limpo. Então, azulejistas, por exemplo, são muito requisitadas. Então, a gente percebe essa situação em que, para alguns trabalhos, a mulher tem muito mais capacidade do que o próprio homem, né? De desempenhar, de responder pelo produto final com um nível maior de... Inclusive, eu conheci, salvo engano, uma professora de lá no Senac que tem o curso, não tem? Ou não? No caso, o curso é do Senai. Né? Que é voltado para a indústria, a construção civil é tratado como indústria. Mas o Senac, a gente, como eu disse, tem um público extremamente preponderante feminino, tanto no alunado como também no quadro do Senac. Né? A grande maioria dos nossos colaboradores são mulheres. A mulher vem crescendo, vem ocupando, né, lugares que antes eram destinados, né, consolidados só para homens. E o número de mulheres que hoje ocupa o cargo de diretoria continua defasado ou vem crescendo, tendo algum crescimento nessa área? Ainda é um número inferior, né, das mulheres ocupando esses cargos assim que são topos, né, da hierarquia dentro das empresas. Ainda é um número inferior. Mas aquelas que conquistam e têm realmente demonstrado capacidade, têm desempenhado sem nenhum tipo de prejuízo esse tipo de função, né? Agora, com certeza, são situações também que têm um nível de exigência de disponibilidade muito grande. Aí entram, às vezes, conflitos culturais, a questão do casamento, a questão da ausência da mulher dentro de casa. Porque mesmo que a gente imagine que sejam só questões de natureza cultural, né? Muitos pensam assim, eu particularmente discordo. Eu entendo que existem questões que são até, sei lá, fisiológicas, anatômicas, né? Então jamais a mulher vai, o homem vai, por exemplo, conseguir amamentar um filho. Né? Então tem situações que são muito típicas e isso influi diretamente na psique, influi no comportamento, influi nos interesses que cada um tem. E isso faz com que haja sempre alguma forma de desigualdade, que é uma desigualdade saudável, né? A gente tem que considerar realmente que existem funções, existem vocações, volições, né? Vontades diferentes, são óticas diferentes, a forma como a mulher vê o mundo é uma forma diferente em relação ao homem. E isso tudo eu acho que é muito saudável e deve ser assim. Agora, a gente, perante a lei, perante a questão da Constituição, como você já colocou aqui na abertura do programa, nós temos que entender realmente que aí a lei é igual para todos e não pode haver distinção dessa natureza. Ô Paulo, se atendo agora aos cursos do Senac, os cursos que o Senac oferece, como que é feita essa seleção hoje? De que forma, quais os critérios para selecionar esses cursos que vão atender o público e qual o público hoje que procura o Senac? Então, nós temos diferentes modalidades de acesso aos cursos do Senac. Dependendo do padrão, vamos dizer assim, do convênio, os critérios às vezes são do MDS ou do Pronatec, são outras entidades que fazem acontecer a forma de selecionar o público e o Senac é um mero executor do curso. Agora, com relação aos cursos que são ofertados, né, no nosso balcão, livres para a população escolher, normalmente é por ordem de chegada que a pessoa, desde que ela tenha o pré-requisito, ela se inscreve no curso e tem a vaga garantida. E a gente procura ir criando turmas à medida que as demandas nos chegam, né, como uma forma de poder contemplar o máximo possível da população. E os números são muito grandes. Felizmente, né, nós temos realmente um número assim, muito favorável. Mais de 20 mil alunos em 2013 no Senac estudarão sem pagar o Senac. E isso significa 1% da população de Sergipe. Né? E as mulheres? Já são 3/4 desse número, né? Qual é o curso mais procurado pelas mulheres? Então, tem os cursos na área de saúde, que tem uma demanda feminina grande, tem de imagem pessoal, salão de beleza, manicure, né, colorimetria,
tem de massagem, tem de cursos também ligados à área de gastronomia, hotelaria. São cursos que têm uma posição assim feminina muito acentuada. E tem limite de idade? Qualquer mulher pode participar de 18 anos até 70, 80 anos? Queira ir ou não? Então, a rigor, a educação profissional já é considerado como trabalho. Sim. Então, normalmente, só é possível fazer cursos profissionalizantes a partir dos 16 anos de idade. Né? Então, a legislação que cuida do trabalho, cuida também da educação profissional. Então, a gente obedece esses critérios, mas o que mais, vamos dizer assim, seleciona é a questão do pré-requisito. Então, se alguém quer fazer um curso técnico, vai ter que ter o ensino médio concluído ou estar concluindo. Né? Então, são exigências de natureza legal que a gente segue. Mas, de um modo geral, a gente atende a todas as idades. Inclusive, na área de informática, nós temos turmas com 3 níveis, 3, vamos dizer assim, faixas de idades diferentes. Tem para a turma jovem, né, que tem uma determinada velocidade de aprendizado e de curiosidade. Tem uma turma do meio de campo, né, que é aquela turma de 40 anos, etc. e tal, que tem turmas para esse público. E tem também a turma da melhor idade, né, como se diz, que são aqueles que já têm um pouco mais de idade, são jovens há mais tempo. Isso. E que estão também fazendo informática conosco. Que aliás é uma procura muito grande, né? O interesse, né, da terceira idade que está aí ligado no Facebook e tal, na internet, então eles querem manusear bem a informática. Acho assim fantástico essa coisa, né, da pessoa que já está aposentada, etc. Entrar nesses ambientes de redes sociais, usar desses recursos, porque vai ser uma aproximação muito grande, principalmente com netos e a turma mais jovem da família, né, e você percebe a presença deles nessas redes sociais muito intensos, e é fotografias, é palpites, então é uma coisa assim muito bacana. Eu acho que ajuda muito nessa relação até familiar, esse tipo de ferramenta para esse público mais idoso. É aquela sensação de que eu não estou só, né? Eu estou ali cercado. Mesmo sozinho, ele sente no meio da multidão que está ali batendo papo com um, vendo a fotografia de outro, mandando mensagem, interagindo com as pessoas. Isso é fantástico. Então fiquem à vontade. Então é interessante. A gente vê que algumas profissões que você citou aí, de salão de beleza, hotelaria, prestação de serviços na saúde, são profissões com perfil de uma certa forma feminina. Então eu entendo que isso aí a educação, né, que o Senac disponibiliza, ele traz essas pessoas ao mercado de trabalho, porque antes o pessoal queria trabalhar em um hotel ou alguma coisa assim, e é por conta da prática do trabalho. E hoje não, o ensino, né, a tecnologia tem trazido esse pessoal com um respaldo realmente profissional, não é isso? Pois é, exatamente. Você falou muito bem, né, quando trouxe a questão da tecnologia. A tecnologia, ela é emancipadora, faz com que ela alavanque a capacidade física das pessoas, né? Então, hoje, a maioria das profissões você utiliza recursos informatizados, etc. E isso faz com que a profissão fique perfeitamente adequada para a mulher, para pessoas de menor porte físico. Então, há uma grande igualdade nesse sentido que é proporcionado por essa tecnologia. Agora, existe a aptidão, né? A gente percebe que algumas profissões têm um perfil assim, muito mais vocacionado para o público feminino mesmo, né? Pelo nível de cuidado com detalhes, etc., elas conseguem realizar com muito mais êxito essa profissionalização do que o masculino. Mas a gente também tem uma presença masculina grande em todos os cursos, né? Mesmo esses cursos que foram falados de imagem pessoal, tudo, o homem também está muito presente. E isso que eu acho muito interessante, ter essa liberdade, né? Inclusive de fazer um curso profissional de qualidade com certificação, sem necessitar de improviso para entrar nessas áreas. Estamos chegando ao final da nossa entrevista e, doutor Paulo, como o senhor sabe, este programa é o programa voltado ao público feminino. E eu quero pedir que você deixe uma palavra para uma mulher que está em casa, uma mulher que está desanimada, que está triste, que talvez não tenha nem conhecimento, né, desses cursos que ela pode fazer para sair de casa, para ter uma ocupação, para interagir com as pessoas, conhecer pessoas novas. Talvez ela esteja em um momento difícil da vida dela. Qual é a palavra que você deixa para essa mulher?
Não, o que eu quero dizer assim é que procure o SENAC, são muitas as oportunidades de estudar, inclusive gratuitamente, e ter uma profissão é um reforço à autoestima, trabalha muito a identidade das pessoas, né? A gente costuma dizer, meu nome é Paulo, eu sou isso, eu particularmente sou pedagogo, né? Então, essa coisa da formação profissional ajuda demais as pessoas e faz com que a gente alcance maiores níveis de liberdade, de expressão. E eu penso que é um caminho que as pessoas devem procurar e, particularmente, a mulher cada vez estar mais presente, com igualdade no mercado de trabalho e lutando juntos para constituir as famílias, né? É um trabalho de todos dentro da família e também essa participação presente, essa maneira amorosa que a mulher tem de lidar, de cuidar. E isso aí gera uma oportunidade profissional também muito diferenciada, muito bem-vinda ao mercado. Obrigada, doutor Paulo. E nós temos aqui o nosso grande patrocinador, né, o nosso parceiro querido, que é a empresa Maratá. Então eu quero presenteá-lo, né, com uma cesta da Maratá, contendo os produtos maravilhosos, café descafeinado, café forte, café tradicional, chás, que por sinal eu adoro, né, os chás, e vários outros produtos para o senhor saborear. Viu? Por favor, alguém pode trazer essa cesta? E fica muito legal a gente receber de um empreendedor sergipano, né, essa gama de produtos que hoje tem projeção nacional. Realmente, parabéns ao empreendedor sergipano, em nome da Maratá. Agradeço e desejo muita sorte no programa de vocês. Obrigada. Vamos a um breve intervalo, como deveria ser, saborear o nosso café Maratá e voltaremos já já. Como diz o nosso saudoso Chico Anísio, é VaptVup. Estamos de volta com o Papo de Mulher, agora com o bloco Arquitetura em Foco, com o nosso arquiteto Edésio Fernandes. Edésio Fernandes, o que você trouxe para nós hoje? Hoje nós temos o grato prazer de termos aqui conosco Cristiano Pacheco, arquiteto e urbanista, diretor-geral do CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele veio a brilhantar aqui o Papo de Mulher, né? O papo é de mulher, mas eu sei que as mulheres amam os arquitetos, então a presença ilustre aqui do nosso colega e amigo Cristiano Pacheco. Cristiano Pacheco, eu costumo começar as entrevistas desvendando o mistério. Então vamos desvendar mais um mistério. Quem é Cristiano Pacheco? Eu sou arquiteto e urbanista. Fui professor da Universidade Federal também, sou empreendedor, microempreendedor, tenho minha empresa de arquitetura e urbanismo e atualmente estou como diretor-geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe. E também sou coordenador da Comissão de Exercício Profissional também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe. Diga uma palavra que define Cristiano Pacheco. Persistência. Responde para nós. O que é o CAU? O CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele é um conselho que tem 2 anos de existência. Ele foi criado a partir da Lei 12.378 de 2010 e o conselho é a nossa maior entidade representativa dos profissionais de arquitetura e urbanismo de todo o país. E hoje, atualmente, ele tem o fundamento de disciplinar, orientar e fiscalizar a atividade de arquitetura e urbanismo. Então ele veio com esse intuito de poder dar mais autonomia aos arquitetos, porque viemos de um conselho anterior onde estávamos agregados a outras profissões e, de certa forma, a nossa autonomia era menor. Então, a partir de agora, nós temos uma maior autonomia com o nosso conselho, com a nossa representatividade de classe e, a partir daí, a gente tem mais poderes para poder criar uma valorização profissional e poder proteger, ofertar para a sociedade uma arquitetura de qualidade e também protegê-la através da arquitetura qualificada.
Vocês eram ligados ao CREA, aos engenheiros, agrônomos também, se não me engano? Era tudo um conselho só? Como era isso? Isso, então, nós éramos no mesmo conselho. Como você falou, nós éramos vinculados também, associados ao CREA, e dentro do CREA existiam os arquitetos, todos os níveis de engenharia. Existem várias engenharias no Brasil, a engenharia ela é muito segmentada, e também existia a agronomia. Então nós dentro do Conselho de Engenharia, no CREA, nós éramos minoria. Então o nosso poder de voto sempre era pequeno, as deliberações não eram muito direcionadas para a nossa classe profissional, então a gente ficava com a minoria sempre em votações, em deliberações, e isso enfraquecia a nossa profissão. A atuação do arquiteto, ele atua em áreas externas e áreas internas, de que forma? A profissão de arquitetura e urbanismo é uma profissão generalista, certo? Ela é muito abrangente. Ela não é, por exemplo, ela não é segmentada como a engenharia, que existe engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica. A arquitetura ela é única, ela é muito abrangente. O arquiteto ele pensa a cidade como um todo. A cidade é um organismo vivo. Então o arquiteto ele pensa desde a soleira da casa até o plano diretor da cidade, a mobilidade urbana, a acessibilidade, as formas de ocupação, de uso e ocupação do solo. Então o arquiteto ele tem uma abrangência a abrangência do poder do arquiteto é de muita dimensão, entendeu? Então ele pode trabalhar desde a escolha de uma cor de uma parede, da escolha de um móvel, ele pode especificar um piso, ele pode pensar a cidade como um todo. Enfim, ele tem uma abrangência, é uma profissão generalista. É essa palavra mais que determina. Qual é a diferença, então, do arquiteto para o decorador ou para o designer? No meu ponto de vista e no ponto de vista do Conselho, isso baseado nos dispositivos legais e nas diretrizes curriculares, o arquiteto ele é a pessoa que é preparada academicamente para poder pensar não só a cidade, não só os projetos de interiores, como os projetos maiores, macros, como as cidades, como as comunidades, a sociedade como um todo. E a diferença que você está me perguntando é porque o arquiteto ele tem a capacitação de poder trabalhar dentro da infraestrutura. E quando a gente fala de infraestrutura, não está falando só de pilares, de vigas, a gente está falando também de especificação de piso, de ergonomia, de conforto térmico, conforto acústico, enfim. Então a decoração é uma outra esfera. É uma outra abordagem. É uma escolha de cores de almofada, de cortina, entendeu? De ambiente, de componentes que fazem a contextualização dos ambientes e dos espaços. O acabamento, em termos geral, é diferente da decoração. Porque a gente muitas vezes entra em um apartamento, como eu entrei esses dias em um belíssimo, né, feito por um arquiteto, decorador e tal. Então a gente observa, vai no banheiro, tem aquele detalhe no revestimento, um papel de parede, uma coisa assim. Isso é planejado pelo decorador ou pelo arquiteto? Isso, no meu ponto de vista, isso é planejado pelo arquiteto, certo? Agora, existem situações que as duas profissões têm um sombreamento, certo? Por exemplo, o arquiteto ele planeja o ambiente de forma contextual, certo? O ambiente como um todo. Então, se ele vai, por exemplo, ele vai escolher o piso, vai escolher a cor da parede, tudo tem que estar em conjunto também, com a cortina, com o móvel, com o sofá, tudo vai ter um contexto, o projeto. Então, por isso que existe um certo sombreamento. Agora, o decorador ele não tem o poder de chegar e interferir numa infraestrutura. Por exemplo, ele não pode abrir paredes, ele não pode fechar portas, ele não pode mexer nas esquadrias, principalmente na infraestrutura dos edifícios. Ele não tem essa qualificação
acadêmica para poder interferir nessas situações. O arquiteto sempre tem que ter cuidado com as especificações. Por exemplo, uma especificação de um piso para uma casa de um idoso, tudo tem que ser adaptado para a casa de um idoso. Para um deficiente, para um portador de necessidades especiais. Um idoso que tem um piso que não é adequado para ele pode levar uma queda, ele pode escorregar e pode acabar causando um acidente. Então, isso é toda uma preocupação que o arquiteto tem que ter. E hoje, com o Conselho, já existia no Conselho anterior, mas como o CAU tem a obrigação de fiscalizar a atividade de arquitetura e urbanismo, existe um documento chamado RRT, que se chama Registro de Responsabilidade Técnica, que qualquer atividade que o arquiteto produz, ele tem que também emitir esse documento. Então é um documento que, de certa forma, ajuda a proteger a sociedade, porque tudo que ele está efetivando, que ele está criando, que ele está produzindo, que ele está planejando, está documentado, está registrado naquele documento e o cliente tem aquele documento em mãos e qualquer situação que venha a ocorrer de perigo, de risco para a sociedade, o profissional, o arquiteto, ele está se responsabilizando, assinando um documento onde ele está se responsabilizando pelo planejamento que ele fez na casa ou no comércio, enfim, qualquer atividade que ele atribui. Você acha que o pessoal tem conhecimento desse documento? Será todo esse pessoal que contrata um arquiteto, será que eles recebem, eles pedem, o arquiteto tem a obrigação de dar esse documento? Como é que procede essa informação? Então, a sociedade, o senso comum, ele não tem realmente o conhecimento desse documento, a maior parte. Nós estamos tentando fazer uma divulgação dentro do possível, uma divulgação maciça da obrigatoriedade que o arquiteto tem em emitir esse documento, que é obrigatório, em lei. Em lei, ele é obrigado a emitir esse documento. A gente fecha um contrato hoje, por exemplo, eu fechei um contrato, eu hoje sou obrigado a emitir esse documento. Entendeu? Eu não posso deixar para depois. Antes de começar, no dia que eu fecho o contrato, eu posso começar meu trabalho daqui a uma semana. Mas eu fechei meu contrato hoje, eu tenho que emitir meu documento, o RRT, hoje. Isso é obrigatório. E muito bacana disso também, Cristiano, que tem o outro lado da moeda, que é o enriquecimento do currículo do profissional. Porque a cada RRT que você entrega para o seu cliente, é uma comprovação de que você já executou aquele serviço. Então, seu portfólio está lá das obras que você fez com fotos, imagens, né? Temos vários meios de divulgação, inclusive Facebook, Instagram, tudo aí. Mas você tem também documentado a RRT. Então, nós como profissionais, nós não devemos esquecer nunca também dessa vantagem, né? Além de trabalhar melhor, articular melhor, é uma segurança para os dois lados, né? É bom salientar isso. Eu quero saber o seguinte, diante do que Cristiano expôs. Se por um acaso eu contratei um arquiteto para fazer tudo isso na minha casa, por um acaso tem um idoso na minha casa, e ele não viu isso, ele não levou em conta o idoso, aí colocou no banheiro, na suíte do idoso, um piso liso, esse idoso causou um acidente. Eu tenho como reclamar isso a alguém? Você pode, claro que você tá defendida, vai ser defendida, claro, pela justiça normal, pela justiça comum, mas você pode fazer uma denúncia no próprio conselho. Hoje nós temos um termo de cooperação com o Ministério Público, nós fechamos um termo de cooperação onde todas as atividades que forem denunciadas e que forem comprovadas a irregularidade ou a ilegalidade, a gente tem como encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público tomar as devidas providências. Inclusive agora foi emitido o Código de Ética e saiu também as sanções que podem fazer as devidas punições para as irregularidades e para as ilegalidades também da profissão. Então a gente, com o termo de cooperação com o Ministério Público, a gente tem como realmente fazer
essa fiscalização dessa situação. E outra coisa, inclusive, em relação ao URRT, não é ARRT. O vício ainda do CREA, né? Estamos falando do papo num programa de mulher. Só dando um adendo também, quero dizer que a gente fez o primeiro censo de arquitetura no Brasil e chegamos à conclusão que a mulher é dominante na arquitetura. Hoje os profissionais de arquitetura, a mulher é em maioria. Não é à toa que nosso CAL tem uma presidenta, né? Hoje a arquiteta Karine é uma mulher, que é a Karine Santiago, é a nossa presidente, ela não pôde vir. Enfim, e dentro desse documento do URRT, porque é o registro, né? Tem um item lá que você clica, que quando você está emitindo ele, você é obrigado a clicar nesse item, informando que o projeto se adequa a todas as condições de acessibilidade. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só do idoso, nem só de um portador de deficiência física, de uma grávida, uma pessoa que necessita de acessibilidade, um anão é uma criança também, uma pessoa que tem um excesso de altura também é uma pessoa que tem necessidade especial. Então, tudo isso inclui acessibilidade. Então, é a questão da autonomia da pessoa dentro dos ambientes. Cristiano, e se falando em punições, mas as pessoas podem procurar o órgão para evitar justamente isso. Se eu quero procurar um especialista, eu já posso procurar o órgão para me resguardar de alguma forma, pegar informações. A própria lei da gente, a Lei 12.378, ela fala em orientar e disciplinar. Então, a nossa fiscalização, ela tem o perfil diferenciado. É uma fiscalização reinventada, ou seja, a gente não tem o intuito de punir. Esse não é o principal foco da fiscalização, é o contrário, é orientar. A gente quer utilizar a fiscalização como um instrumento de orientação, ou seja, a gente tem a fiscalização, mas a gente não quer utilizar. A gente quer criar uma cultura onde os próprios profissionais tenham essa consciência de que a sociedade necessita de proteção. O nosso foco é a sociedade, não é o profissional. O Conselho não veio para proteger o profissional, ele veio para proteger a sociedade como um todo, entendeu? Então, a sociedade tem o direito, eu digo até a obrigação de se informar, porque como o arquiteto pensa nas cidades, pensa nos ambientes, quando eu falo em ambiente eu não falo só em um quarto, em uma sala, eu falo na cidade como um todo. Então a sociedade está inserida dentro da cidade. Então eu acho que a sociedade tem a obrigação de procurar as informações devidas antes de contratar um profissional. Ou então, e isso aos poucos vai acontecer. Por quê? Porque a fiscalização, protegendo a sociedade, de certa forma, vai diretamente ou indiretamente separar quem é o bom profissional do mau profissional. Entendeu? Então, o intuito é justamente oferecer arquitetura de qualidade e isso é o objetivo principal do Conselho. Ô Cristiano, o que você me diz daquele profissional arquiteto que ele entra para o mundo do design de joias? Eu acho assim que a arquitetura, ele é uma atividade criado com o intuito de criar espaços para o homem, espaços de vivência, de congregação, espaços humanitários, entendeu? Eu acho que a criação de joias não seja uma atribuição de arquitetura, entendeu? Eu acho que isso é uma atribuição realmente de um design de joias, enfim, de um design que acredito que esteja dentro das diretrizes curriculares de um design e com certeza não está dentro das diretrizes curriculares de um arquiteto. Muito obrigado por ter me esclarecido, porque era realmente uma dúvida que eu tinha desde quando design de joias. Gostaria de saber se fazia parte realmente do campo da arquitetura. Ótimo, então eu conheço arquitetos que trabalham com joias. Também conheço. Tem uma arquiteta que é muito famosa nessa área de desenhos de joias. Mas eu reafirmo que realmente não é atribuição de arquiteto. As nossas resoluções, a própria resolução 51, que determina as nossas atribuições restritas,
ela não especifica o desenho de joias. Então ela não está realmente atribuída. Agora, claro, o arquiteto, como você falou, o arquiteto está inserido no mundo das artes, a arquitetura é arte. Então, a maioria dos arquitetos sempre está envolvido com alguma coisa que não seja só arquitetura, com música, com poesia, com pintura. Então, a maioria dos arquitetos estão envolvidos com algum outro tipo de arte também. O papo tá gostoso, mas chegamos ao final da nossa entrevista, né, com Cristiano Pacheco. Quero lhe agradecer, mas quero pedir a você, como você sabe, o programa é o Papo de Mulher, direcionado ao público feminino, e eu quero que você deixe uma palavra de conforto para a mulher que está em casa, a mulher que está triste, doente, depressiva, precisando de uma palavra de conforto. O que é que você, Cristiano, diz para essa mulher que está em casa? Então, também. Então, eu acho que tente fazer alguma coisa dentro de casa, mudar um móvel, botar de uma forma mais confortável, deixar a ergonomia fluir dentro de casa. Eu acho que isso é uma coisa que contribui muito para o dia a dia. Eu acho que todo mundo está em busca de conforto. E isso, eu acho que o conforto traz felicidade também. A beleza também traz felicidade. Isso, para ventilar melhor, para a luz entrar, deixar um ambiente mais confortável e deixar a vida fluir de uma forma mais suave. Eu acho que a arquitetura contribui para isso aí. Obrigado, Cristiano, pela sua participação. E para homenageá-lo, eu quero lhe agradecer uma cesta com os produtos do nosso patrocinador, da empresa Maratá. Você vai degustar, você degustou aqui do café Maratá e você vai levar para casa uma cesta contendo todos os produtos da Maratá. O café descafeinado, o café forte, os chás que eu adoro, pimenta, tudo que tem na Maratá está aí nessa cesta para você degustar em sua casa. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. O café estava uma delícia. Vou continuar tomando em casa. E não saia daí, que já voltaremos com mais um bloco no Papo de Mulher. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Deixar a casa em dia, deixar tudo no lugar não é tarefa fácil. Precisa de habilidade, precisa de técnica, funcionabilidade. E para isso, nós estamos aqui com a consultora de organização, Eliane Souza, que vai dar dicas, vai ensinar para nós mulheres como organizar nossas joias, nossas bijuterias. Não é isso, Eliane? O que você trouxe de especial para nós hoje? Na realidade, qualquer tipo de organização requer hoje algum tipo de acessório. Então, as pessoas muitas vezes vivem na bagunça porque não sabem qual acessório é adequado para aquela situação. E as joias e biju também entram nesse contexto. Aqui eu trouxe alguns tipos de acessórios que são mais usados para estar exemplificando. Esse objeto que você está na mão, esse objeto é para organizar, pelo que eu estou vendo aí, anel, pulseira, para organizar o que mesmo? Aqui é uma árvore que tem vários estilos, vários tipos, que a pessoa simplesmente pendura aqui, ó, coloca o acessório. E isso é para quem quer agilidade mesmo. Quem prefere pode estar usando outro tipo de acessório. Mas aqui já é um tipo de utilidade. É um tipo prático e decorativo. Isso aqui associa as duas coisas. E o lugar dele adequado, eu posso colocar no closet, no banheiro, Pode ficar na penteadeira, pode ficar dentro do closet, pode ficar no banheiro. O que hoje os acessórios, além de serem funcionais, eles são decorativos. Olha, eu não sabia disso. E o que mais você trouxe pra gente? Tem um outro acessório aqui, Dina, que é essa caixinha com divisórias. Ela vai evitar aquele tumulto, porque geralmente as pessoas colocam o quê? É muito comum, tá? Você misturar os colares com brincos, pulseiras. As pessoas pegam a caixinha achando que é o suficiente e ali mesmo mistura tudo. Só que na hora da busca, na hora dessa procura, aí dificulta e atrasa a saída. Então, essa caixinha aqui, ela pode ser colocada em cima da bancada do banheiro, pode ser colocada dentro de uma gaveta. Então, várias formas de utilidades, ou até mesmo dentro do closet ou armário. E com as divisórias ajuda a evitar aquela bagunça, que aqui
você põe os brincos. Os brincos, né, pingente, isso mesmo. Sabe que quer usar com uma corrente, depois quer trocar. Isso mesmo, Dina. Dá para pôr os anéis também, ou também, se a pessoa quiser, tem as específicas que você coloca os anéis mais acomodados. Mas aqui também eles estão, o que importa é estar separado. Por tipo, você pode separar os acessórios dourados com prata, os mais rústicos. Isso tudo vai estar facilitando a sua vida, que é o objetivo. Eliane, então aí agora é que entra a organização, não só a arrumação. É isso mesmo, né? Porque é diferente. Talvez a pessoa até ache que está tudo misturado dentro de uma caixinha e ali, por estar dentro dessa caixa, está arrumado. Pode até estar arrumado, mas não está organizado, porque com certeza na hora da busca não vai ser fácil. Eu achei interessante essa questão de... porque a pessoa tem que ser organizada também, né? De certa forma. Minha esposa vai me matar, mas ela não é muito organizada. Ela tem uns organizadores desse, mas tá tudo bagunçado. Eu achei bem interessante a árvorezinha, porque eu acho que fica mais prático. Porque mesmo que esteja bagunçado, ela já visualiza ali, já tira. E dentro do organizador, ela como não é muito organizada, tá tentando ser organizada. Mas eu achei bem interessante a árvore, bem legal mesmo. É legal sua observação, porque é o seguinte, mesmo para quem tem dificuldade de manter a ordem, vem os acessórios, eles surgiram para estar facilitando. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai fazer a manutenção. Para tudo é necessário a manutenção. Então bagunçou, o que importa é que eu chego na cama, jogo tudo ali e faço uma organização rapidinha. Não é uma coisa que ocupa muito tempo. Só que é esse tempinho que você vai separar, ele vai ser benéfico. Qual foi outro objeto que você trouxe, Eliane? Tem aqui, esse aqui para os colares, para quem costuma deixar misturado. Pode pôr um ganchinho, aqueles que coloca na parede, colocar no close, ou então esse aqui que pode ficar no próprio cabideiro, né? Na parte dos cabides. Aí você aqui, ó, é bem prático. Ó, outra dica boa para sua esposa. Esse é bem prático. E ainda tem esse aqui que também vai para o cabide. E ele tem uma vantagem, que por ser fechado, você pode até separar o que for para viagem. Eliane, você dá cursos, você ensina, ou se tiver agora uma mulher assistindo o programa e ela, como a esposa de Cristiano, pelo jeito ela não gosta de organizar, ela quer ter acesso, mas não gosta de organizar. O que é que essa pessoa faz? Ela te contrata através de que ela liga para você e diz: "Olha, eu quero que você venha aqui em casa organizar meu armário, meu closet". Como é que ela faz para ter acesso ao seu trabalho? Isso. Eu tenho um blog, elianeorganize, com 2 es.blogspot.com. Tem um e-mail, elianeorganize@hotmail.com, ou através do meu telefone, que é 7991999201. A pessoa entrando em contato, eu preciso agendar uma visita. Nessa visita eu vou saber qual a demanda da pessoa, qual o espaço que ela quer organizar, vou analisar a necessidade de algum acessório e daí executar o serviço. Muito bem. Gostei muito de falar com você, porque eu mesma estou precisando desse acessório. Depois a gente conversa, né, sobre o seu trabalho lá em casa, que vai ser assim muito importante, né? Mas eu quero que você deixe uma palavrinha para a mulher que está em casa, aquela mulher depressiva, aquela mulher chorosa, aquela mulher decepcionada. Qual é a palavra que você deixa para essa mulher? Vamos seguir aí dentro do contexto, organize-se. A organização realmente ela faz a diferença, faz a diferença. Você está num ambiente organizado, você muda, a sua energia muda, o seu interior muda. Então a minha dica é essa: organize-se. E eu queria aproveitar para agradecer a Col. É uma loja aqui em Aracaju especializada em produtos, em acessórios de organização para todas as áreas da residência. A Col fica ali no Grajeru, próximo aos Jardins. O telefone é 3022-6894. E também não poderia deixar de agradecer ao cabeleireiro Alex Maciel, do Salão Executivo lá no Jardins, que fez a minha produção. Olha só! E você não saia daí não, que já voltaremos com o Mundo Fashion com Celinha Hollenberg.
Vangi Produções. Estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens. Café Maratá, presente no seu dia a dia. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Estamos de volta com um Papo de Mulher. Mundo Fashion, com Celinha Hollenberg. O que você trouxe para nós hoje, Celinha Hollenberg? Bem, hoje eu trouxe um pouco da história de uma mulher que revolucionou o mundo da moda, Coco Chanel. Coco Chanel foi uma menina que perdeu a mãe aos 13 anos de idade. Ela tinha mais 2 irmãs e 2 irmãos, e o pai deixou os irmãos em uma fazenda e ela e a outra irmã, colocou num orfanato, uma vida muito triste. Ela tem uma história de vida, o início da vida dela muito triste, porque ela diz que esperava todos os domingos que o pai fosse buscá-las, mas o pai nunca aparecia. E então, ela aos 18 anos, ela resolveu trabalhar, porque já era tempo de sair do orfanato, e ela resolveu trabalhar. E ela achava que podia ser cantora. Então, ela foi para Paris e ela começou realmente a trabalhar nos cabarés de Paris. E daí, ela era uma mulher muito calada, ela era uma mulher determinada, ela era uma mulher sisuda para a época, mas era uma mulher muito ousada. Então, ela conheceu um homem, e este homem, ela se tornou amante dele, que ela devia ter algum problema de relacionamento por conta do pai nunca ter aparecido, então ela nunca quis casar. E ela se relacionou com esse homem, que foi quem deu a ela, colocou ela no mundo fashion de Paris. E daí ela aproveitou todas as oportunidades. E ela cantava no cabaré, e depois ela disse que não dava não para ser cantora. E aí, como ela tinha feito no colégio, no orfanato, ela tinha aprendido com as freiras, costurar, bordar. Colégio de freira geralmente se aprende, né, todas essas coisas. Então ela começou a costurar. E daí ela seguiu. De uma costureira se transformou num ícone. Num ícone do mundo da moda. E qual é a importância de Chanel, da Chanel nos dias de hoje? Ela tem a história, ela ficou nos anéis da história. Hoje não se pode falar em grife, em o belo, sem falar em Coco Chanel. Porque daí ela cresceu, ela começou sendo de costureira, ela passou a ser chapeleira. Ela começou a fazer chapéu, aí é uma longa história, porque aí ela já conheceu um outro homem que foi o grande amor da vida dela, que era um homem da alta sociedade também, de Paris, e aí ele conseguiu dar para ela a primeira loja dela de chapéu, o primeiro ateliê dela de chapéu. E do chapéu ela começou, então ela foi uma mulher revolucionária, porque ela trabalhou com chapéu, ela lançou
o sapato, ela revolucionou o traje feminino, por conta que, na época, as mulheres usavam um tipo de roupa, usavam os coteletes, que apertavam muito, e ela era uma mulher despojada, então ela começou a usar as roupas do marido, do amante, e daí que a mulher começou a usar calça. Exatamente, ela foi a precursora do taillé. As mulheres começaram a usar os ternos que as executivas usam, né? É muito comum hoje, mas isso nós devemos a ela. Mulher só usava sapato muito alto, ela fez a sapatilha. A sapatilha foi criada por ela, não é? Então, perfume, ela também já começou com os perfumes. Então, em todas as áreas, ela mudou a história da moda. Inclusive, ela tem muitas frases, né? E uma das frases é: a moda sai de moda, o estilo jamais. Jamais. Então, é verdade, se a gente for analisar, ela dizia também que não admitia se jogar uma roupa fora porque era primavera. Então, ela estava dizendo o quê? Porque saiu da estação, saiu da moda, não se guarda, renova. Roupa não é para jogar fora, nada é para se jogar fora, tudo se renova. E ela tinha uma frase, ela tinha várias frases. E uma das frases dela que eu gostei muito e trouxe aqui para vocês foi: vista-se mal e notará o vestido. Vista-se bem e notará a mulher. Olha que excelente frase! Gostei muito disso. É pena, chegamos ao final da entrevista, chegamos ao final do programa e eu quero que você deixe uma palavra para aquela mulher que está em casa, deprimida, sozinha, chorosa, precisando de uma palavra de conforto. Olha, força, determinação, coragem. Por quê? Coco Chanel tinha tudo para ser um fracasso, mas ela não foi um fracasso, ela foi vitoriosa. Muito vitoriosa. E a história dela, procurem ler, procurem, pesquisem, porque é uma história para a mulher se inspirar. E daí por diante, ela voltou, porque tem uma fase que ela teve que deixar, mas com 71 anos de idade, ela voltou à luta e continuou brilhando. Então, coragem, força, determinação. Nunca desista. Nunca desista, porque sempre há tempo para recomeçar. Então eu quero agradecer a vocês todos, a Cristiana, a Eliane Souza, Edésio, a Celinha Hollenberg, o cinegrafista, né? A Vange Produções. Eu quero agradecer a vocês todos por estarem comigo aqui, realizando nesse programa. Agradecer ao nosso parceiro Maratá, que hoje presenteamos os nossos entrevistados, né? Isso com a cesta do Maratá, saboreamos o café Maratá. Agradecer também a Jacaúna, a que realizamos, né, que gravamos aqui na loja, para você ter acesso a essa sala que você está vendo aqui. E agradecer também aquele que é o meu pai, aquele que é meu amigo, aquele que me direciona, aquele meu querido e amado Jesus Cristo. Então, um abraço para vocês todos, obrigado pela atenção de vocês e até sexta-feira, se assim Deus permitir.